Sejam bem-vindos ao fascinante universo da culinária medieval. Neste documentário, vocês vão descobrir os pratos curiosos que a população europeia se aventurou a preparar e degustar entre os séculos V e X. A Idade Média foi um período em que a alimentação refletia não apenas as diferenças sociais, mas também as práticas religiosas e a luta pela sobrevivência em tempos de escassez. Assim, iguarias que hoje nos parecem estranhas faziam parte do cotidiano. Preparem-se para um banquete inusitado que vai das refeições modestas dos camponeses, como o pão feito de cascas de árvore, até as sofisticadas receitas dos mosteiros, com seus ovos de amêndoa, e os pratos extravagantes da nobreza, repletos de carne, de pavão e até mesmo criaturas mitológicas, como um curioso híbrido de porco e sacerdote. Em breve, iremos explorar os truques e surpresas que deixavam os banquetes medievais recheados de maravilhas, mesmo em tempos difíceis. É bom lembrar que a dieta da Idade Média ia muito além do simples pão e carne assada. Pelo contrário, o cardápio da época era repleto de sabores inusitados, influenciados pela disponibilidade de ingredientes e pela criatividade dos cozinheiros. Embora algumas práticas alimentares hoje nos pareçam estranhas ou até inadequadas, até os nobres e as damas tinham suas regras à mesa. Vamos levantar a tampa das panelas e tigelas medievais e juntos embarcar nessa viagem no tempo para experimentar o que havia de mais peculiar na culinária medieval. Pratos que eram parte do dia a dia ou o ápice de um banquete, mas que, para nós, podem soar exóticos. Vamos começar. A vida dos camponeses e cidadãos comuns na Idade Média raramente era farta. A maioria se contentava com pratos simples, feitos de grãos, legumes, verduras e ervas. Uma refeição típica era uma sopa espessa, um verdadeiro mingau de tudo que se encontrava à mão, misturas de grãos, ervilhas, raízes e ervas. O pão, escuro e denso, era feito com farinhas de qualidade inferior, muitas vezes misturado a farelo ou farinha de ervilha. Quando os grãos escasseavam, a criatividade tomava conta, e o pão podia levar bolotas ou castanhas, além de frutas e ervas trituradas. Em situações extremas, até raízes e cascas de árvores eram usadas para fazer o pão. As crônicas da época falam de períodos de fome em que a população chegava a moer cascas de árvores e grama para ter algo para comer. Esse pão mal satisfazia a fome e mais parecia um pedaço de estopa. Mesmo assim, muitos encontraram nele sua salvação. Durante as épocas de má colheita, a dieta medieval se tornava um verdadeiro desafio. A Grande Fome entre 1315 e 1317 devastou quase toda a Europa, obrigando as pessoas a se alimentarem de itens que antes pareciam inimagináveis. Registros históricos mostram que os mais pobres não tinham nem farinha para fazer pão, e se viravam com raízes, frutas silvestres, grama e cascas de árvores. Os suprimentos de grãos e carne se esgotavam rapidamente, até mesmo para os nobres, e a fome afetava a todos, camponeses e cavaleiros. Na desespero, até os animais de estimação, como cães e gatos, desapareciam de suas casas, como relatam relatos posteriores sobre a fome. Algumas fontes chegam a mencionar casos de canibalismo, como é o caso da Crônica de Dalimil, que relata o consumo de carne humana em tempos de extrema escassez. É complicado determinar até que ponto esses relatos são exagerados, mas eles refletem o desespero profundo da população da época. Porém, nem sempre os camponeses estavam à beira da morte por causa da fome. Em dias comuns, alimentavam-se do que cultivavam e criavam, e nada se perdia. O abate de animais não era apenas uma oportunidade para um grande banquete, mas também garantia alimento para muitos meses. Após o abate de um porco, tudo era utilizado. A carne era salgada, a banha era extraída e o sangue servia para preparar morcelas ou sopas. As morcelas de sangue e as sopas conhecidas na Chequia
como prdelatska, eram parte da alimentação habitual após o abate. Como o sangue se estragava rapidamente, era preciso consumi-lo logo. Na Inglaterra, existe até uma receita curiosa do século X, onde os nobres se deliciavam com morcela de sangue de golfinho ou morsa, a chamada Purple Blood Pudding, considerada uma iguaria para poucos. Para os mais humildes, esses pratos sanguinários eram uma fonte prática de proteína. Além da carne, outras partes dos animais, que hoje muitos desprezariam, eram consumidas com frequência. Vísceras, intestinos, tetas, orelhas e focinhos de porcos eram aproveitados. Durante o abate, tudo era usado ao máximo: gelatinas, caldos de cabeças e patas cozidas, patês de fígado e corações, ou sopas de tripas e estômagos. O que hoje consideraríamos desperdício, para uma família medieval, era uma comida valiosa que enriquecia sua dieta escassa. Quando a carne acabava, as pessoas precisavam se adaptar e buscavam substitutos. No dia a dia, consumiam leguminosas, ervilhas, grãos e muitos produtos lácteos, como leite, queijo e ricota, se houvesse caça. Contudo, havia momentos em que até essas fontes de proteína se tornavam escassas. Nesses períodos, recorriam a criaturas que hoje nem pensaríamos em usar: rãs, caracóis, insetos. Por exemplo, as rãs eram uma última opção em tempos de fome. Já os caracóis comestíveis eram frequentemente rejeitados com aversão pelos camponeses, que os deixavam para monges e paladares mais exigentes nas cidades. Comer lagartos ou cobras também era algo que causava repulsa. Definitivamente, esses itens não faziam parte da dieta habitual e apareciam apenas em períodos de extrema necessidade ou por acaso. Sabemos, no entanto, que em algumas regiões, porcos-espinhos assados ou esquilos eram consumidos ocasionalmente, especialmente entre os mais pobres ou grupos nômades, que os viam como uma fonte acessível de carne. O sabor provavelmente não era dos melhores, mas a fome não deixava muitas opções. As trágicas calamidades da fome, por sua vez, mostram que a criatividade humana e a determinação para sobreviver não têm limites. Em breve, veremos como a igreja medieval e os mosteiros se organizavam em relação à alimentação. Nesses locais, embora a fome não fosse uma ameaça, as rigorosas regras de jejum traziam suas próprias peculiaridades à culinária. A Europa medieval era profundamente religiosa, e as diretrizes da igreja influenciavam significativamente o cardápio de todas as classes sociais. Durante grande parte do ano, havia dias de jejum rigoroso, quando era proibido consumir carne e produtos de origem animal, como ovos, banha e leite. Era comum jejuar todas as quartas, sextas e sábados em memória de eventos bíblicos. Além disso, existia um longo período de jejum antes da Páscoa, com 40 dias, e outras festividades de jejum. A princípio, isso poderia soar como uma perspectiva triste, com pratos sem carne e bastante simples. No entanto, os cozinheiros e monges medievais não se deixaram desanimar. Pelo contrário, essas regras rígidas os inspiraram a uma criatividade culinária extraordinária. Em breve, vamos explorar alguns exemplos que os veganos atuais poderiam ver como verdadeiros pioneiros em suas receitas. Primeiramente, era preciso encontrar alternativas para ingredientes proibidos como ovos, queijo, leite e manteiga, abandonando os sabores tradicionais da culinária medieval. Assim, as amêndoas surgiram como um ingrediente quase mágico durante a Quaresma. Com amêndoas trituradas e água, era possível criar um leite vegetal que substituía o leite de vaca nas preparações culinárias. Esse leite de amêndoa permitia a confecção de mingaus, molhos e até queijos. Nos antigos livros de receitas, encontramos preparos de queijos à base de amêndoas, bem semelhantes às opções veganas de hoje.
O leite de amêndoa era engrossado e coagulado com algum tipo de amido ou até mesmo pão, resultando em uma massa que lembrava a ricota, passível de ser cortada e temperada com ervas. Dessa forma, os monges conseguiam ter queijo em suas refeições quaresmais sem infringir as regras. A criatividade não conhecia limites. Uma das receitas mais curiosas da quaresma era o falso ovo, uma invenção dos cozinheiros que buscavam replicar o aspecto de um ovo cozido. A técnica era realmente impressionante. Em cascas de ovos vazias, vertia-se uma mistura de massa de caldo de amêndoa branca, imitando a clara, enquanto no interior colocava-se uma gema feita de amêndoas moídas e coloridas, ou uma massa tingida com açafrão. Após solidificar, a casca era quebrada no prato, revelando um ovo de aparência peculiar. A clara, pálida e acinzentada, levava um cronista a descrever ovo zumbi. Dizem que o sabor se assemelhava mais ao de cérebro de criança do que ao de um ovo verdadeiro. Mas o crucial era que não desafiava as normas da igreja. Podemos imaginar como essa peculiaridade divertia os convidados durante os banquetes monásticos, saboreando um ovo que, na verdade, não era um ovo. Outra engenhosa criação era o falso bacon. Alguns inovadores apresentavam pedaços brancos de gelatina de carne de peixe, como ovas ou do lucioperca, ao lado de tiras rosadas de truta ou salmão, formando assim fatias que lembravam bacon. Esse bloco era então defumado, proporcionando aos convidados a experiência de um prato semelhante ao presunto, mesmo que estivessem consumindo peixe. Os medievalistas adoravam brincar com a aparência dos pratos, enganando a visão para que a refeição parecesse algo proibido ou exótico. Essas ilusões alegravam os banqueteiros e ainda permitiam um toque de prazer durante a quaresma. Entretanto, nem todos se contentavam com tais substituições. Às vezes, diferentes truques eram utilizados para contornar a própria proibição de carne. Como a igreja permitia o consumo de tudo que vinha da água, surgiu a ideia de classificar como peixe não apenas os peixes, mas também outros seres aquáticos ou que habitavam seus arredores. E assim, a famosa astúcia medieval, ou auto-engano, entrou em cena. Castores, por exemplo, com suas caudas achatadas e escamosas que lembram a de um peixe, foram considerados como tal em alguns lugares, especificamente suas caudas. As autoridades eclesiásticas permitiram o consumo das caudas de castor durante a quaresma, alegando que tinham sabor de peixe e que os castores eram vistos como metade peixes. Animais aquáticos, como patos e percas, e especialmente as alcunhas e puffins, também foram considerados peixes, pois passam boa parte do tempo no mar. No mosteiro beneditino de Le Tréport, os monges apreciavam puffins até que o arcebispo local proibiu essa prática. Eles se defendiam, argumentando que puffin era quase um peixe, já que vivia à beira da água e nadava. Entre as inúmeras criaturas estranhas, os coelhos ainda não nascidos chamam a atenção. Isso mesmo, vocês ouviram certo. Em diversas culturas, a igreja permitia que pequenos coelhinhos, ainda no ventre ou recém-nascidos, conhecidos como laurices, fossem consumidos durante o período de jejum. A justificativa era de que, por ainda não serem considerados verdadeiros animais terrestres, estavam isentos das restrições. Esses coelhos nascem cegos e surdos, assemelhando-se a frutos, e por isso as regras do jejum não se aplicavam a eles. Na Espanha e na França, esses diminutos coelhos eram tidos como uma iguaria para essa época. Pode soar como algo macabro, mas a mentalidade medieval aceitava essa prática. Da mesma forma, ovos de esturjão, caviar e até tartarugas e outros anfíbios frequentemente escapavam das proibições. Contudo, o exemplo mais intrigante de contorção religiosa são as bernicles, ou gansos bernicles, conhecidos como barnacledis. Essas aves migram do Ártico
e os europeus nunca tiveram a oportunidade de ver seus ninhos ou ovos. Assim, surgiu a lenda de que as bernicles não chocam ovos como as demais gansos, mas nascem de mexilhões marinhos, os barnacles, que se prendem a troncos de madeira trazidos pelas ondas. Naturalistas dos séculos XII e XIII, como o erudito Gerald de Wales, espalharam essa curiosa narrativa. João de Mandeville, um viajante medieval, relatou até mesmo sobre uma árvore que dá frutos que se transformam em aves na água. Isso gerou dilemas para a Igreja. Se a bernicla não era realmente carne, mas proveniente do mar ou da árvore, poderia ser consumida durante o jejum. Alguns eclesiásticos chegaram a permitir essa prática, e a bernicla assada virou um prato festivo em jejum na Irlanda e em outros lugares. No entanto, nem todos eram convencidos pelo mito. O imperador Frederico II fez uma investigação pessoal sobre os barnacles e, de forma cética, afirmou que não se pareciam com aves de jeito nenhum. Mas, para o povo, a lenda se manteve viva e continuou a aparecer em textos até o século XV. Além das bernicles, os papas